Reajuste a servidores do Poder Judiciário é aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Comissão de Ciência e Tecnologia discute fusão de ministérios e reflexos para o setor de comunicação. Senadores querem governos e órgãos públicos mais transparentes ao cidadão. Boa tarde. A Comissão Especial do Impeachment ouviu nesta manhã a ex-secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Maria Fernanda Ramos Coelho. O depoimento da testemunha de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff havia sido suspenso nesta segunda-feira por falta de luz nas dependências do Senado Federal. Ela reafirmou que não houve empréstimo de bancos estatais para o governo federal. Para a ex-secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, não houve atraso no pagamento e nem cobrança de juros, pois não havia prazo previsto. Para a depoente, o que o Banco do Brasil cobrou foi uma atualização monetária. Ficou claramente comprovado no item 2 que houve operação de crédito, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 36, o que tem como consequência crime de responsabilidade, sujeitando um presidente da República ao processo de impeachment. Não houve pagamento de juros. O que houve foi o pagamento da atualização monetária, que são coisas bastante distintas. Eu gostaria de conhecer um contrato de empréstimo, de operação de crédito, que tem data implícita, porque eu quero tomar esse crédito. Crédito com data implícita, eu gostaria demais de ter. Eu só conheço contrato de empréstimo com data explícita. E todos os empresários que estão aqui sabem disso. Então, com data implícita, não pode ser operação de crédito. Ou nós vamos ter que mudar todo o arcabouço jurídico. A reunião da Comissão Especial do Impeachment continua à tarde e à noite, com mais 3 testemunhas indicadas pela presidente afastada. Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, Luiz Inácio Lucena Adams, ex-advogado-geral da União, e Antônio Carlos Starguinle Rebelo, responsável técnico junto ao Conselho Nacional de Justiça para análise de créditos suplementares. Reajuste dos servidores do Judiciário foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, mas antes de ir a plenário, o ministro do Planejamento vai ter que comparecer a uma audiência pública para esclarecer se existe dotação orçamentária para o aumento. Essa foi a condição colocada pelos senadores para aprovar a matéria na comissão. Com o plenário lotado de servidores do Judiciário, a expectativa era de que as informações complementares enviadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre o impacto financeiro da medida agilizassem a votação. O projeto de lei estabelece um aumento médio de aproximadamente 41,47%, a ser concedido de forma escalonada até 2019. Mas o senador Ricardo Ferraço apontou uma diferença de R$300 milhões a menos entre a previsão orçamentária para esse ano e o custo do reajuste. Não há dotação orçamentária na LOA nem na LDO para esse tipo de autorização. O que consta da LDO e da lei orçamentária, na prática, grandes números, 300 milhões a menos. O relator da matéria insistiu que a dotação orçamentária é suficiente. Jorge Viana explicou que a diferença só vai existir se o Judiciário abrir novas vagas e se for aprovado o aumento dos magistrados, que ainda depende de votação no Congresso. É o esclarecimento que nós recebemos do diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, e eu acho isso adequado e pertinente, que eles tenham colocado quais seriam os impactos máximos que nós teríamos na folha de pessoal de servidores. A discussão dividiu os senadores que pediram uma audiência pública com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, para esclarecer os números. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele diz que utilizou a estimativa feita em 31 de julho de 2015, há um ano atrás. E a gente sabe que a receita do governo não vem crescendo, pelo contrário, tem um crescimento negativo em relação ao ano 2015. O Judiciário vai ajustar o seu orçamento ao recurso que receber, portanto, essa é uma função que cabe ao CNJ e aos tribunais superiores. Aqui no Senado, nós temos que respeitar a independência do Judiciário e aprovar um reajuste que foi negociado, faz parte do orçamento. Comissão de Ciência e Tecnologia discute fusão dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e Comunicações. Participantes manifestaram preocupação com corte de verbas e ausência de políticas claras para os dois setores. O debate contemplou críticas à fusão dos ministérios. Por exemplo, o risco de descontinuidade das políticas públicas do Ministério das Comunicações.
Até agora, os enxugamentos e as extinções de secretarias e de órgãos que a gente tem visto pelo governo interino são altamente prejudiciais a segmentos historicamente excluídos da nossa sociedade. Espaço também para elogios ao esforço para racionalizar o funcionamento da estrutura administrativa do governo federal. Nós, como empresários, como administradores, nós sabemos que existem momentos em que a máquina administrativa precisa ser revista. Todas as empresas desse país passam por isso. O governo, que é a maior empresa desse país, precisa passar por isso também. Precisa haver também uma racionalização de recursos. Acho que a população pede isso. Acho que o brasileiro pede isso nesse momento. Pede que o governo também faça a sua cota de sacrifício. Não há incompatibilidade entre os dois. Quando se fala principalmente que o nosso Ministério é ciência, tecnologia e inovação tecnológica, muito a inovação tecnológica pode contribuir, inclusive, para as comunicações. Não é isolado. Comunicação não é simplesmente audiência, não é simplesmente concessão de rádio, não é simplesmente concessão de televisão, é muito mais do que isso. Há uma contribuição e há uma interface, inclusive, entre as duas unidades. Após a exposição inicial dos convidados, o debate se voltou para as críticas dos senadores à atuação da Anatel. Reclamações fundamentadas na má qualidade dos serviços de telefonia e de dados. O brasileiro precisa sentir que a Anatel é representante dos brasileiros, é representante do povo brasileiro e não um escritório de advocacia das teles ou de quem quer que seja. Não pode a Anatel, Leonardo e Euler de Moraes, não pode a Anatel, tá certo, querer se comportar como sindicato defensor das teles. A Anatel é o órgão independente para fiscalizar e exigir que as teles cumpram a política pública nacional de garantir o sinal de telefonia boa e de qualidade para todo mundo, tá certo? Então é para regulamentar, fiscalizar, multar, ter independência. Quero dizer, senador, que eu refuto veementemente que a Anatel se comporta como sindicato das operadoras. Eu acho que poucos integrantes da administração pública direta ou indireta têm um nível de transparência tal qual tem a Anatel no seu processo decisório. Nós primeiro trouxemos aqui aqueles da comunidade científica preocupados com a fusão da ciência e tecnologia com as comunicações. Trouxemos depois o ministro Kassab, que disse que haverá prevalência de atenção à ciência e tecnologia, e hoje vieram os representantes das comunicações, até inconformados com essa declaração do ministro de que haverá preponderância para o setor da ciência e tecnologia. Qual é a visão de comunicação que quer ser discutida por esse novo ministério? Essa preocupação que a gente tem, porque são agendas que vinham sendo discutidas com muita dificuldade já durante a gestão Dilma, mas que agora tendem a desaparecer. Na sexta-feira, a Comissão de Ciência e Tecnologia realiza mais uma audiência pública sobre o tema. A reunião vai acontecer na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e deve ter transmissão ao vivo pela TV Senado. Em Porto Alegre, os senadores vão discutir a realidade da pesquisa e inovação no Estado. Também está prevista, ainda sem confirmação de data, que o ministro Gilberto Kassab retorne à comissão para discutir a área de comunicações do Ministério. Melhorar a qualidade das frutas e hortaliças comercializadas no Brasil. Projeto nesse sentido foi aprovado hoje na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. A matéria prevê normas gerais para as embalagens desses produtos. Pelo projeto, frutas e hortaliças in natura deverão ser acondicionadas em embalagens que permitam a utilização de cargas, a manutenção delas de forma higienizada e o empilhamento adequado que não as danifique. Tudo isso para garantir a qualidade dos produtos comercializados. As embalagens podem ser descartáveis ou retornáveis. Se forem retornáveis, devem ser resistentes o suficiente para o manuseio. A Constituição de 88 tornou obrigatória a transparência da administração pública. Hoje, com a internet, os portais com dados dos mais diversos órgãos, em todos os níveis, podem ser acessados de qualquer lugar. Mas para a Comissão de Transparência e Governança Pública é necessário avançar mais. Acessibilidade, rapidez, dados confiáveis e alcance em todo o território nacional. A tecnologia e mudanças como a Lei de Acesso à Informação tornaram os cidadãos mais exigentes. Para os participantes da comissão,
O próximo passo é a padronização dos portais de transparência. Ela deve facilitar o contato da população com o que ela quer e tem direito a saber e, assim, aumentar a participação e o controle social. Quanto mais informação disponível em um portal de transparência, maior é o interesse do cidadão para que se faça um pedido de acesso à informação, para que ele entre na minúcia daquele dado, para que ele possa efetivamente exercitar o seu controle social, para que ele possa compreender, não só, mas saber quanto é gasto, mas a qualidade do gasto público. Quem está todo dia, né, pesquisando nos portais de transparência tem uma certa habilidade, mas para o cidadão comum, ele se aborrece no quinto clique, ele já deixa de lado. Os portais de transparência, de fato, abriram o caminho para a participação direta do cidadão. Uma coisa fascinante, né? Fantástica, que a democracia representativa, com todos os seus defeitos, né, e não são poucos, permite. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Você assiste em instantes à sessão plenária desta terça-feira. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.